Olá, semeadores! Bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da igreja AD Bangu, cujo presidente é o pastor Sóstenes Silva e a pastora Maria Cláudia, para quem deixamos aí a paz de Cristo. Estamos felizes porque estamos no segundo trimestre e estou feliz porque estou na sua companhia, né? Uma companhia muito agradável. Quero agradecer você que tem assistido nossos vídeos. Todo domingo nós estamos juntos aqui, aliás, toda semana, não sei quando você vai assistir, mas todos os dias aqui nós temos pessoas que estão conosco, cada vez mais fazendo crescer a família Boa Semente. Muito obrigado por você estar aqui. Estou feliz também por comentar as revistas Editora Betel Dominical, segundo trimestre. Nós estamos aqui no 2023 estudando Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. E se você gostou da lição passada, a lição de número 1, onde nós fizemos uma introdução sobre o livro de Gênesis e discutimos Gênesis do Éden a Babel, com certeza você vai gostar dessa lição, porque é a lição de número 2, a criação revelando a glória do Criador. Então prepara aí o seu coração, porque tem muita coisa boa. Vamos passar cerca de 40 a 45 minutos na presença de Deus. Separa aí, ó, seu chamate, chimarrão, café, o que você tiver, erva doce, o pequi, o tal do pequi de Goiás. Inclusive eu quero pedir você aí que tem uma bebida típica no seu estado, na sua cidade, onde você está, e eu não falo aqui, para não ficar repetindo também, e para aumentar o meu conhecimento, né? Você comenta aí qual é a bebida principal onde você está. Aqui no Rio de Janeiro é café. O meu café já está preparado, já está aqui separado aqui, para daqui a pouco estar tomando junto com vocês aqui, e é a água também, né? Porque a gente tem muita coisa boa. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que sempre que tem uma coisa nova você seja avisado também, tá bom? Comenta, porque é importante você comentar, porque as pessoas vão ler o seu comentário e vai também estar instruindo ali, vai ser muito importante, e eu percebo como você nos recebe. E deixa o like e dá o glória. Roda a vinheta! Muito bem, aí já voltamos felizes por poder estar aqui com você. E se você está pensando como ajudar o canal Boa Semente, existem dois métodos principais. O primeiro é você ser membro do canal Boa Semente. Sendo membro, fazendo parte do clube de membros do canal Boa Semente, você vai estar recebendo vídeos exclusivos, sabe? A gente produz muito material, não dá tempo. A aula passada ficou com 1h20. Então, tem muito conteúdo que você pode receber de forma exclusiva. Seja membro, clica aqui embaixo e você vai ser direcionado ao site dentro do próprio YouTube, e você vai pagar uma parcela muito pequena por mês. Você escolhe, pode cancelar também quando você quiser. Você também pode ser um apoiador do canal Boa Semente. Neste caso, eu posso te dar agora um conteúdo especial, né, para você poder estar aí recebendo no seu e-mail, não dentro do YouTube, mas no site do Apoia-se. Vai ser bênção, um conteúdo exclusivo preparado somente para apoiadores. Tanto o nome dos apoiadores quanto dos membros estão lá no final, como sinal aí de muito obrigado, tá bom? Eu agradeço aí a vocês de coração. Só clicar aqui embaixo, tem um link e você vai estar nos ajudando. E eu estou passando aqui também para lembrar você que você tem conteúdo exclusivo gratuito. Todo mundo aqui recebe plano de aula produzido pelo canal Boa Semente, questionário e slide também, produzido gratuitamente para você. Quer receber esse material? Entra aqui no grupo de Zap, onde a gente só posta coisas da IBD. O telefone está aqui embaixo. Dá uma chamada lá e você vai ter acesso ao grupo de Zap, também o link dos nossos cursos e os trabalhos que nós desenvolvemos, como curso para superintendente, curso para professor e outros mais. E também a mentoria bíblica. Tudo isso você adquire e entra lá nesse número de Zap e você faz parte do grupo Boa Semente. Vamos à aula de hoje? Lição 2. A criação revelando a glória do Criador. Texto áureo. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27.
Verdade aplicada, o ser humano, por ser a coroa da criação de Deus, deve glorificá-lo em todas as áreas da vida. Os objetivos da lição são 3: apresentar a origem e o propósito da criação, destacar as amostras da glória do homem, de Deus no homem, e falar sobre a restituição do propósito original. Lembrando que cada tópico desse está dentro de, cada objetivo desse está dentro de um tópico específico, do 1, do 2 e do 3. O texto de referência é o mesmo da semana passada, só que o enfoque é diferente, ou mais aprofundado. Gênesis 1, 26 ao 31. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde amanhã, o dia 6º. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em Tua presença gloriosa estamos nesse momento te agradecendo por estarmos na Tua presença. Estamos, ó Deus, com o nosso coração aberto, Senhor, a nossa mente voltada para o estudo da Tua Palavra. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos ajude, nos conduza neste momento, para que possamos entender, compreender, Senhor, e mergulhar no oceano da Tua Palavra. Senhor, que possamos, ó Pai, aprender mais e mais de Ti, Senhor, para que possamos ser mais fiéis e aumentar o nosso amor, Senhor, Deus, que temos através, ó Deus, da Tua Palavra. Ensina-nos, Senhor, os Teus caminhos, ensina-nos, Senhor, os Seus estatutos, abre a nossa mente para que possamos entender e compreender as Tuas verdades e nos ajuda a passar esse conhecimento, Senhor, para aqueles que precisam, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo Teu amor e pela Tua Palavra. Nós Te damos graças, Senhor, por tudo quanto Tens feito e o que vais fazer ainda hoje. É o que nós Te pedimos e agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Se você concorda, diga amém. Bom, a aula de hoje ela é muito importante também, como as outras, e ela está falando sobre a criação, revelando a glória do Criador. Esse texto é o mesmo texto da semana passada, e eu já fiz ali um trabalho com vocês, falando sobre os pontos principais. A gente pode pegar aqui o versículo 26, façamos um homem. A gente viu semana passada, esse aqui é o plural, né, da divindade, significando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes na criação. E aí ele vai discutir hoje, né, a nossa imagem, a nossa semelhança. A gente já falou também semana passada o que é a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança não é que Deus tem boca, Deus não tem nariz, Deus não tem nada disso. Essa ideia é uma ideia do antropomorfismo, né, que é a ideia de atribuir a Deus características humanas. Então não é isso, não é? Deus não tem nada disso, porque Deus é espírito. Inclusive está frisado aqui na revista, bem grande aqui, né, no foco na lição. Mas se Deus é espírito, então o significado disso é que Deus nos faz portadores de atributos que apontam para a sua glória. Que atributos são esses? Né? O que o homem tem que aponta para a glória de Deus? Lembra que eu trabalhei semana passada a ideia da imagem? A imagem de Deus, o homem representa Deus, ele não é Deus, mas ele representa Deus, para que as pessoas, ao olharem ao homem, vissem Deus, né? Então nós trabalhamos bastante isso e você já entendeu. Hoje nós vamos aprofundar isso, porque nós vamos ver qual o propósito, qual é o motivo pelo qual Deus criou o homem. Então guarde isso, esse é o tema da nossa lição, né? Qual é o propósito, qual é o motivo? Você também pode usar isso na sua sala de aula, iniciando a sua aula perguntando, olha, por que Deus criou o homem? Ah, Deus criou o homem, né, para quê? E é uma pergunta interessante que você pode fazer e abrir a sua aula com isso. Vai ser um chamariz, vai ser um ponto interessante de você estar discutindo com eles e deixar que eles falem sobre isso, qual o motivo pelo qual Deus criou o homem, né? E aí, depois que eles falarem, então vamos ver hoje, vamos estudar hoje qual o motivo pelo qual Deus criou o homem. Quero lembrar para vocês que eu tenho uma dica de livro que vai nos ajudar bastante, tá? Fica com a gente até o final, eu tenho as dicas aí do livro, tá bom? Tenho dicas também aí, ó, vou falar também se as pessoas estão nos ajudando com Pix, fique aí com a gente aí que tem bênção de Deus para você.
você, né? Sempre é benção. Então, qual é o propósito, né? Você pergunta, lança para a classe essa pergunta, essa questão e deixa que eles respondam. E eu separei para vocês 5 motivos pelos quais Deus criou o homem, né? Eu quero oferecer para você 5 motivos ou 5 propósitos, né? Pelos quais Deus criou o homem. Vamos lá? Primeiro, para ter um relacionamento amoroso com ele. Deus criou o homem para se relacionar com o homem. Inclusive, né, essa ideia da relação é muito importante, porque no tópico, na aula 3 nós vamos falar sobre isso. O Criador se relacionando com o ser humano. Então, você não precisa entrar nesse tema, mas você já pode apontar. Esse é um dos motivos pelos quais Deus criou o homem, para se relacionar com o homem, né? Fez a sua imagem e semelhança. E aí eu contei para vocês, falei, mas não custa nada repetir, o início da relação de Deus com o homem foi no jardim, o final da relação do homem com Deus no espaço temporal também será no jardim. O jardim significa relacionamento, amor, carinho, cuidado, né? Intimidade. Aleluia, estou inspirado hoje. O segundo motivo é para governar e cuidar da criação. Deus criou o homem para isso, né? Para governar, para cuidar, né, da criação que Deus havia feito. Eu vou falar sobre isso e inclusive a revista aborda esse ponto. Terceiro, para servir e adorá-lo, né? Deus criou o homem com propósito. Para quê? Para servir a Deus, né? Isso é muito importante, a gente pensar que eu e você temos também esse propósito. Propósito de ter um relacionamento com Deus, propósito de governar e cuidar da criação, da natureza, né? E também o propósito de servir a Deus. Nós fomos criados para servir, para adorar a Deus. E é por isso que Deus, ao colocar a árvore ali, falar para o homem, não coma dessa árvore, não toque dessa árvore. Você pode comer de tudo, mas não pode comer dessa árvore. E alguém sempre pergunta, né, na classe sempre tem essa questão, por que Deus colocou aquela árvore sabendo que o homem ia pecar, sabendo que Deus é onisciente, o Senhor falou que tudo já aconteceu, então Deus já sabia, por que Ele colocou aquela árvore? O motivo é claro. Se Deus não coloca aquela árvore e deixa que o homem vivesse com a Eva o resto da eternidade ali, Satanás, que já havia sido expulso, né, dos céus, iria usar isso como argumento contra Deus, dizendo, ora, assim é fácil, né? Só tem coisa boa, o jardim é bom, as frutas são boas, tem comida, tem água, tem tudo, tem animais, tem mulher, tem tudo, tem um casal perfeito. Eu falei, assim é fácil se servir. Agora eu queria ver se ele conhecesse o mal, se ele fosse exposto ao mal. Foi essa a palavra que Satanás, né, através da serpente, falou, né? No dia que você comer, saberás, conhecerás o bem e o mal. Olha aí que tremendo, né? Então, Deus permite que a árvore seja plantada para que o homem servisse a Deus, mas não por obrigação. Ele tem escolha, nós chamamos isso de livre-arbítrio, né? Então, o homem tem escolha de servir ou não. Você pode servir ou não, eu posso servir ou não, mas nós fomos criados para isso. Mas você pode servir ou não, né? Você cria o seu filho para estar no bom caminho, mas ele pode estar no bom caminho ou não. Você cria o seu filho da melhor forma possível, da sua filha, para que seja uma pessoa boa na sociedade, importante, mas o caminho, quem vai decidir é ele. Ora, você não criou seu filho para seguir o caminho errado, você não criou filhos para ser bandido, para estar numa cadeia, ninguém cria filho para isso. Nós criamos por um propósito, né? Um propósito bom para a humanidade, para ele mesmo, mas ele escolhe aquele caminho se ele quiser. Então, Deus, ao colocar aquela árvore lá, era para que o homem pudesse ter escolha. Guarde isso, sempre tem escolha. Deus sempre dá escolha ao homem. Deus não é autoritário, Deus não obriga o homem a servi-lo, Deus não obriga o homem a amá-lo, porque o amor obrigado não é amor, é obrigação, é imposição, é dominação, e Deus não quer nada desse jeito. Deus quer sacrifício voluntário. Lembra o que falou através de Davi, né? Davi é um exemplo disso quando ele diz, as minhas orelhas furaste, né? Porque no mundo judaico eles usavam sim argolas, eles usavam brincos, eles usavam braceletes, é costume comum neles lá, principalmente os guerreiros, né? Eles tinham seus braceletes e tal, suas couraças, mas o escravizado, ele usava uma argola na orelha
que era diferente das outras, né? Era diferente das outras. É não que os outros homens não usassem, que as mulheres não usassem seus pingentes, mas eles sabiam qual era o tipo de argola que significava que você era um escravizado livre. Ou seja, você recebia a sua alforria. Quando recebia a sua alforria? Lembra lá do ano do jubileu, onde todos eram onde de 7 em 7 anos, todos os senhores eram obrigados pela Torá a libertar seus escravizados e chegavam então para eles e falavam: olha, você quer ser livre? Ou você agora alcançou, você já me serviu por 7 anos, você pode agora ir embora. E aí muitos falavam: não, eu já sou tratado bem, eu sou como se fosse da casa, eu sou acolhido aqui, eu não me vejo em outro lugar, eu quero permanecer. Aí você quer permanecer, mas você não vai ser mais escravizado. Você vai ser um escravo livre. Ou seja, alguém que está me servindo por escolha. E aí furava-se a orelha. Por isso que Davi diz: a minha orelha furaste. Ou seja, eu não sou um servo de Deus obrigado. Tá gostando? Sabe o que você faz, né? Deixa o like e dá o glória. Então, quarto motivo, para desfrutar a vida. Deus criou a gente para desfrutar a vida. Deus criou o homem para desfrutar da vida, de tudo que ele colocou à nossa disposição. Em Eclesiastes 3,13 diz: e também que todo homem coma e beba, desfrute do bem de todo o seu trabalho, e que é um presente de Deus. Então Deus criou o homem para ser feliz, irmão. Deus criou o homem para ficar chateado, aborrecido, nada disso. E o quinto motivo, para glorificá-lo. Como criaturas feitas à imagem de Deus, os seres humanos têm a capacidade de refletir a glória de Deus e glorificá-lo através das suas vidas. Isso fica evidente em textos como Isaías 43,7, que diz: todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para minha glória, que formei e fiz. Aleluia! Então nós fomos feitos para a glorificação de Deus. Então as pessoas olharem para mim precisam glorificar ao Criador, dizer glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela vida de fulano, de Beltrano, eu louvo a Deus pela sua vida. Quando as pessoas dizem isso ou falam isso, elas estão justamente glorificando a Deus, amém? Então, vamos lá. Aí quando eu paro agora nesse para glorificá-lo, é justamente o assunto que o autor está abordando. Para o autor, para o nosso bispo, né, ele focou nessa parte. Nós existimos para a glória de Deus. E aí você já consegue fazer um link com a lição de hoje, porque nós não vamos falar sobre para ter um relacionamento, para governar, para servir. Eu só dei para você esse conteúdo que você pode pincelar na sala, mas nós vamos nos aprofundar no quinto tópico, no quinto ponto, né, que é para glorificá-lo. Ok? Vamos lá então a nossa lição. Introdução. Na lição anterior, vimos como a queda colocou a humanidade em oposição a Deus e sujeita ao seu justo juízo. Nesta lição, veremos o propósito de Deus ao criar todas as coisas e a relevância do ser humano segundo o seu propósito. 1. Origem e propósito. O mundo tem origem inteligente e propósito glorioso. Origem inteligente. Quando ele está falando origem inteligente, ele está querendo dizer que alguém criou, ou seja, as coisas não foram feitas de qualquer maneira, ou as coisas não foram feitas aleatoriamente, mas alguém desenhou, alguém criou, alguém formou, né? E esse alguém nós sabemos que é o Criador, e ele diz que todas essas coisas têm um propósito glorioso. A origem de um Deus pessoal e o propósito é a glória dele manifestada em sua criação, ou seja, um Deus pessoal, um Deus que existe, um Deus pessoa, um Deus que sente, que fala, que vê, ok? E ele tem um propósito que é glorificação dele mesmo. Este propósito é o tema central das Escrituras e da vida. Isaías 43, né, versículo 21. Vamos aqui rapidinho no Isaías 43, versículo 21 também. A gente pode dar uma lida, é importante a gente ler, esse versículo é muito importante para a gente entender o propósito de Deus aqui. Você pode também baixar aí, né, o S-Word no seu celular. Isaías 43, 21, tem uma versão gratuita, né, que você baixa e te ajuda muito. 43, versículo 21, que me socorre aqui, ó. Povo que formei para mim, para que proclamasse a minha adoração. Ou Romanos, capítulo de número 11, versículo 26. Então vamos ver o que o apóstolo Paulo, né, está falando sobre isso. Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 36. Gente, ler as referências é muito importante.
Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Então, uma técnica que eu uso na sala de aula é, eu vou lendo, e quando vem a referência eu falo, Antônio, lê Isaías 43, 21. José, lê Romanos 11, 36. Eu falo, comento, e aí, enquanto isso, eles estão procurando a referência. Quando eu termino, eu peço para ele ler. Antônio, lê aí Isaías 43, 21. Ele lê, eu comento, e depois eu peço para alguém, que é aquele que eu tinha falado para ler, Romanos 11, 36, entendeu? Então você peça para os alunos lerem as referências. Vocês viram aqui duas referências gloriosas que você não pode deixar de fora, principalmente Romanos 11, 36, que diz que tudo é para Deus. Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então todas as coisas ele fez para a glória do seu nome. 1.1. Criados por um Deus glorioso. A Bíblia não começa falando do homem. Ela começa falando de Deus e da glória dos seus atributos. No princípio, criou Deus. A Bíblia, portanto, mostra, antes de mais nada, que o Deus eterno, autossuficiente, autoexistente, é o Criador e é a causa e origem de todas as coisas. Ele quer que, sem distrações, vejamos a sua glória. Então ele cria as coisas, ele revela as coisas para a sua glória, para a sua majestade, né? Para a sua majestade. Bom, a glória de Deus manifestada na criação e em Cristo revela os atributos, o caráter e a perfeição do Criador. Esse texto é muito conhecido, mas vale a pena ler, que é João 1,14. Né? João 1,14. O que está escrito lá em João 1,14? É sobre a glória de Deus. Você que já é estudante da Bíblia aqui do canal Boa Semente já sabe. Diz assim: e pela palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A proclamação, né, aí de João Batista. Observe que vimos a sua glória porque Jesus é a glória de Deus revelada. Ok? Então, Deus, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, era para que o homem refletisse a glória de Deus. No momento que você olha para o homem, você percebe, você vê a glória de Deus. Mas, quando Jesus vem à terra, a própria glória se manifesta entre nós. Então, e se habita entre nós e se faz carne, ok? Então, 1.1, criados por um Deus glorioso. 1.2, criados para um propósito glorioso. Eu gosto do bicho porque ele vai desenvolvendo, pega um tema e ele vai acompanhando de maneiras que ele vai desenvolvendo aquele tema nos próximos tópicos, né? Às vezes a gente pega uma lição, alguém que escreve uma lição e você... não fazendo essa crítica, mas é bom você estar atento quanto a isso, né? O tópico 1 fala de uma coisa, o tópico 2 fala de outra, o tópico 3 fala de uma coisa, mas dentro do tópico 3 fala de 3 coisas diferentes, nem nada a ver uma coisa com a outra. E aí você, como professor, tem que ficar tentando ali, né, juntar tudo. Já o autor, não, ele consegue unir os assuntos e desdobrá-los de maneira inteligente. Então, no 1.2 é criados para um propósito. Deus sempre foi autossuficiente. Então por que criou o homem? Lembra daquela pergunta? Por que Deus criou o homem? Não encontramos essa resposta. Vamos lá para o meio. Ouvindo que ela diz e vendo o que ela faz. Na criação, Deus revela a si mesmo. Então, irmãos, por que Deus, né, criou, né? O que Deus criou? Deus, a criação, ela é o livro de Deus, é muito importante. Por isso que nós ficamos tristes quando vemos pessoas que defendem posições, por exemplo, do desmatamento, pessoas que falam, não, os recursos, a água nunca vai acabar, porque Deus criou a água, nunca vai acabar. Essa questão do aquecimento global é mentira, é criação. Não, tudo isso é real. Os cientistas já comprovaram que o oceano, né, as águas do oceano estão 1 grau só, mas 1 grau é muita coisa. Na escala global, porque 1 grau de aumento da água do oceano faz com que haja uma mudança climática no mundo inteiro.
Isso é por quê? Porque todo o universo, tudo Deus fez perfeito, de maneira que está sincronizado, de maneira que está tudo certinho. Até hoje os cientistas dizem, né? A Terra tem as condições necessárias para a existência humana. Por que nenhum outro país, outro planeta existe vida? Porque não tem os elementos necessários para a existência humana. Água, oxigênio, gás carbônico, são elementos fundamentais para que existisse luz do sol, né? Fundamentais para que existisse a vida humana. Foi Deus que criou todas essas coisas, mas quando uma dessas coisas elas são alteradas, elas são mexidas, elas são destruídas, ela traz problemas para toda essa engrenagem que Deus criou. Então nós estamos vivendo essa situação. E nós como cristãos, e nós vamos ver isso hoje, nós temos que ser defensores de posições que cuidam da criação, que olham a natureza como criada por Deus, né? Essa é a nossa responsabilidade. Então o cristão não pode ser a favor de nenhuma ideia ou lei ou de práticas que destruam a criação de Deus. Olha que tremendo, né? Tá gostando aí? Ó, vem comigo. Ouvindo ao que ela diz, vendo o que ela faz na criação, Deus revela a si mesmo. Então, se eu destruo a criação, como que Deus vai se revelar? Como que vou ver Deus na natureza se eu destruo a natureza? É possível conhecermos parcialmente o Criador por intermédio de suas obras. Então, eu conheço ali que Deus fez, alguém fez. Quando entendemos isso, nós encontramos o propósito glorioso da existência, tornar o Deus glorioso conhecido por todas as pessoas. Então, quando eu vejo as flores, os passarinhos, que outro dia eu estava gravando, estava cantando aqui na janela, então quando eu vejo essas coisas, o que eu faço? Eu tenho que dobrar os meus joelhos e dizer, alguém criou, alguém está por trás disso. Só uma mente abençoada, criada por Deus, poderia ter feito isso. Então, se eu destruo isso, eu destruo a natureza, se eu destruo os animais, o que eu estou fazendo? Eu estou destruindo a criação de Deus e impossibilitando que as pessoas glorifiquem a Deus através delas. 1.3. Pecado, desviando-se do propósito. Olha que tremendo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus encheu o homem dos atributos que anunciavam a glória de Deus e disse para ele, enche a terra. Não significa que a procriação tinha um fim em si mesmo, ou seja, não é obrigado o homem. Isso é interessante, tem muitos pontos para a gente trabalhar aqui, e aqui no canal nós queremos, como eu falei, né, vocês sabem, pessoas que pensam, pessoas que estão aqui para aprender mesmo, né, então estão deglutindo, estão ingerindo e estão ali se alimentando daquilo, e cada frase tem uma importância muito grande, né? No canal aqui não é para quem quer vídeo rápido, não é para quem quer eu quero entrar lá e pegar os tópicos e ir embora, não é para isso, é para quem quer estudar, para quem quer levar a sério, né, com respeito. Então, ele diz aqui, né, que a procriação não significa que a procriação tinha um fim em si mesmo, ou seja, você não é obrigado a ter filho, não, mas você tem que crescer, a Bíblia manda crescer, multiplicar e encher a terra. É obrigatório ter filho? Não, tem pessoas que não têm, tem pessoas que são estéreis. Né, tem mulheres que são estéreis, tem homens que são estéreis. Talvez não seja o propósito de Deus que aquela pessoa tenha filho. Não, mas tem que ter filho, né? Aquela pressão social, aquela pressão da igreja, os filhos são bênção, mas espera aí, calma aí, vai devagar, não é assim também não. A gente tem que ter sabedoria, tem que ver as condições sociais, tem que ver as possibilidades. Veja a Raquel. Raquel, ela é um exemplo disso, né? Porque ela diz, dá-me um filho, senão eu morro. Eu quero um filho. Olha, vem José. Ela continuou nessa gana de filho, quem que vem? Benjamim. O que aconteceu na hora do teu parto? Ela veio falecer. Deus sabe todas as coisas, entendeu? Não se deixe levar pela pressão da sociedade, não se deixe levar pela pressão da igreja. Então ele está dizendo, isso não quer dizer que nós somos seres para sair copulando e multiplicando e enchendo a terra. As marcas da glória de Deus impressas no homem seriam espelhadas pelo mundo. E como o Roger Stone diz, Carisma, na Teologia Bíblica Pentecostal, né, da editora Carisma, comentou sobre a obediência dos filhos de Adão e Eva, a ordem do Criador para a multiplicação e encher a terra. Obedientes a essa ordem, os filhos de Adão e Eva e seus descendentes começaram a disseminar e povoar a terra.
No entanto, por causa das consequências do pecado de Adão, à medida que a população aumenta, os pecados também crescem. Então, naquele momento, existia essa ordem muito clara porque existiam poucos habitantes na Terra. Inclusive, existia o casamento intrafamília, né? Porque intrafamiliar, porque existiam poucos habitantes. E a ideia era povoar, era que crescessem as nações, que multiplicassem as tribos, os grupos étnicos. Hoje em dia isso não se aplica mais. Tem países, por exemplo, na Europa, que que passou, agora não, eles estão fazendo uma política de incentivo aos filhos, né? Mas, por exemplo, durante muito tempo, no século XX mesmo, teve campanhas contra, né, a natalidade. Hoje estão reclamando porque a população está envelhecendo e os jovens não estão nem se casando e nem tendo filhos. Então isso é um problema para a sociedade. Então observe que era uma necessidade para aquele momento encher essa terra. Mas, e aí vem um problema, que ele chama a gente atenção. À medida que a gente vai povoando a terra, fazendo cópias de nós mesmos, nós vamos levando também a raiz do pecado. O homem é pecador, o pecado também se espalha. E nós vimos isso na semana passada, né? Que esse espalhar do pecado, né? Esse espalhar do pecado vai trazer aí consequências terríveis lá na Torre de Babel, quando eles não quiseram sair do lugar, se levantaram contra Deus, contra essa ordem de se espalhar e povoar a terra, para espelhar a glória de Deus. Eles queriam espelhar a própria glória. Deus desceu e confundiu aquela sociedade. Vamos agora para o nosso tópico de número 2. E antes da gente ir para o tópico de número 2, deixa aqui eu falar com vocês aqui a nossa dica de livros que eu quero falar com vocês. Bom, o primeiro de livro é da própria editora Betel. Esse aqui, ó, livraço, já foi lançado já há algum tempo, de Rubens Schexerbach. Isso que é o judaico, é difícil. De Rubens, mas está escrito aí para vocês aí verem aí, né? Aqui o livro, tá ok? Rubens Schexerbach, né? Revelando os mistérios da criação, da editora Betel, esse livro aqui. Muito bom, você compra na editora Betel, ele é de 2002. Ele é judeu, pastor judeu, filho de judeu, que se converteu ao cristianismo e depois ele escreve sobre o Gênesis. Ele explica Bereshit, Bará, Elohim e tal. Ele um livro tremendo para você poder estar adquirindo. O outro livro que eu quero deixar indicado para vocês é da editora Agnus, tá? É um comentário do livro de Gênesis e você pode adquirir pela Amazon. E como você sabe, quando você compra no link aqui de baixo, você ajuda o canal. Então tá aqui o link da Betel, você sabe onde encontra no próprio site da editora Betel, né? Você conhece. E o Agnus, né? Que é o comentário do livro de Gênesis, você encontra na Amazon. O link está aqui embaixo. Você comprando não só ele, tem outras dicas também, vai estar ajudando o nosso canal. Tópico de número 2, as amostras da glória de Deus no homem. Olha que tremendo. As amostras da glória de Deus no homem. Amostras, né? Indícios, né? Indícios da glória de Deus no homem. Bom, a criação do ser humano está em um ponto elevadíssimo em toda a criação por sermos feitos à imagem de Deus. Só o homem foi feito à imagem de Deus. Ou seja, por quê? Porque só o homem tem os atributos divinos, ou uma partícula, né, dos atributos divinos. Mas se Deus é espírito, então o significado disso é que Deus nos fez portadores de atributos que apontam para a sua glória. 2.1. Corregência com Deus. O que é a palavra corregência? É reger junto, administrar junto, ok? Governar junto com. Olha que interessante, hein? Quando Deus deu origem à criação, determinou os seus papéis pelo poder criativo das palavras. Gênesis 1, 3, 6, 9, 11, 14, 20 e 24. Deixa eu ver se vale a pena a gente trabalhar aqui com vocês aqui. Voltando agora para Gênesis capítulo 1. O aplicativo é bom porque a gente vai rapidinho. Gênesis 1, 3. Disse Deus, haja luz. Versículo 6. Depois disse Deus, haja entre as águas um limite para separá-las. Versículo 9. Então disse Deus que as águas que estão sobre os céus, ou seja, através da sua palavra, versículo 14, Deus vai dizendo e as coisas vão acontecendo. Ou seja, a palavra criativa de Deus. Deus cria através da palavra. Olha o versículo 14 dizendo, declarou Deus,
haja luminares no firmamento, ou seja, a palavra, o logos, a palavra ela cria, a palavra é criadora, né? Ela tem poder para criar. Lá em João, nós vamos ver que esse verbo, esse logos é o próprio Jesus. Então Jesus é a palavra. É por isso que se diz que Jesus é a palavra viva. A palavra viva. Nós temos a palavra escrita, a Bíblia. Mas nós temos a palavra, o quê? Viva, que é o próprio Senhor Jesus. Ok? Então, Deus criou através, tudo que foi criado foi através da sua palavra. Haja. Versículo de número 20, lá de Gênesis 1. E disse Deus também: fervilhem as águas em fervilhar de seres, e que as aves voem acima da terra sobre o firmamento. Né? Versículo de número 24, de novo, Deus disse, olha como é que Deus fala, né? 24 ele vai dizer de novo, e disse Deus que a terra produza seres vivos, segundo as suas espécies. Então ele está dizendo aquilo do desenvolvimento dos animais. Né? Quem está produzindo aqui você observa que Deus não botou a mão em nada. Ou ele criou através da sua palavra, ou ele deu ordem à natureza que ela se reproduzisse. Isso aqui é tema da gente conversar, da gente dialogar bastante e entender, não ser um crente mente fechada, entender através da Bíblia. Observe que Deus falou para a terra produzir. Então a terra tem poder de produção. Ok? Terra tem poder de produção, segundo a sua espécie, segundo a sua classe, segundo a sua origem, ela vai se desenvolvendo. Espécies que existem hoje não existiam antigamente, elas foram mudando geneticamente. Espécies que existiam antigamente não existem hoje, principalmente quando o homem acaba, ele extingue uma determinada família de animais, uma determinada espécie de animais. Você acabou com aqueles animais, não existem mais. Por isso a importância da preservação dos animais. Né? Por quê? Porque é a terra que produz, a terra que produziu. Ok? Então, tudo Deus fez através do quê? Deus fez através da sua palavra. Ok? A palavra de Deus criava a ação ordenada. Então Deus faz. Isso chama-se autoridade. Né? A palavra tem autoridade. A palavra cria. Então, e é interessante, vamos fazer uma pausa aqui, não é só Deus que cria através da palavra. O ser humano também tem poder de criar. Deus deu ao ser humano poder criativo. Tá? Então nós também criamos através da palavra. Por isso que a palavra ela é muito importante. Aquilo que eu falo se transforma em realidade. Aquilo que eu falo se transforma em imagem, em mentalidade, em poder, em ação. Por isso nós temos que ter muito cuidado com a nossa palavra, porque ela pode criar, ela pode desordenar, ela pode destruir, ela pode também dar vida. Então o homem, olha um atributo de Deus aí no homem, o homem também cria. Né? Limitado, mas ele também cria. É Deus que dá sabedoria ao homem. Os cientistas, os professores, os doutores, pastores, os governos, as pessoas, os profissionais em determinadas áreas. Preste atenção nisso. Sendo cristão ou não, ele recebeu uma partícula de Deus, ele recebeu nele a possibilidade criativa, a inteligência que Deus deu ao homem, foi facultada ao homem. Para quê? Para benefício da própria humanidade. É claro que o homem pode acabar fazendo mal, ele pode usar essa ciência, ele pode usar o seu conhecimento, o seu entendimento para o mal, como muitos fazem. Mas nunca diga que o desenvolvimento, que a ciência, que o conhecimento não é de Deus. Não, é de Deus. Toda a criação é divina. Vamos lá, seguindo aqui. O homem, de posse dos atributos que Deus lhe conferiu, deveria usá-los consciente e intencionalmente, ou seja, eu entendo, eu compreendo, eu analiso e eu faço, ok? Inteligentemente, ou seja, eu preciso usar esses recursos que Deus me deu de forma inteligente. Quando eu crio armas, bombas nucleares, a destruição, quando eu crio essas coisas, eu estou criando, usando a minha inteligência para destruir, para dar golpe, para fazer crimes, né? Seja de qual for, eu estou usando de forma negativa. Não é inteligente o que eu estou fazendo, porque eu estou, na verdade, destruindo a mim mesmo, destruindo o meu semelhante, destruindo o meu próximo, destruindo a criação. Tá gostando
deixa o like aí, dá o glória. O homem é o único ser na face da terra que tem consciência de que está participando de uma corregência. Eu gosto muito, eu não sei você, mas eu gosto muito. Para. Como diz o jovem, esquece. Como diz eles aí, né? Zerei o game. Zerei o game, a garotada aí, né? Gente, é muito lindo isso é muito importante. A gente não pode... Olha, o homem, ele não sou eu que estou dizendo, o autor está dizendo, eu só estou aqui trabalhando junto com ele, eu sou só a voz que clama no deserto. Olha, o homem é o único ser na face da terra que tem consciência de que está participando de uma corregência com Deus ao obedecê-lo. Que privilégio maravilhoso, aleluia! Olha, hoje de manhã eu vi uma reportagem, né, na TV falando que no sertão as pessoas estão conseguindo. Rapidinho, isso é muito importante. No sertão, no Nordeste, as pessoas têm um grande problema, todo mundo sabe, no Brasil, que é a falta d'água. Não tem água, não chove, enfim, por N motivos. E tem um homem que está plantando mamão no meio do sertão. E como é que ele faz? Porque a água que ele consegue dos poços artesianos é uma água saloba. O que é uma água saloba? Você que é do interior, né, sabe até melhor do que eu. A água saloba é uma água que tem uma grande quantidade de sal. Ela é muito salina, ela é saloba, por isso o gosto dela não é bom. É difícil de você poder ingerir. E para as plantas é horrível. As plantas não podem receber água saloba, porque vai matar as plantas por causa da quantidade de sal. E ele então criou uma técnica de trabalhar com água saloba e água doce, né, que é a água normal, e ele consegue fazer uma junção das duas águas e importou uma técnica, um filtro lá da Europa, que faz com que esse sal, né, não seja percebido pelas plantas. Então ele pode produzir. E aí mostrou lá as plantações, né, muitas plantações ali, muita produção dele ali do seu melão, né, ali, gente, não é mamão não, tá? Se eu falei mamão, desculpa, é melão. Tá, melão, é até interessante isso. E ele consegue produzir. Isso é o que? Inteligência. Deus deu a ele inteligência. Olha que tremendo. Deus deu ao homem. Por isso que o termo está dizendo que é corregência. Deus dá sabedoria ao homem para resolver os problemas. Deus dá sabedoria aos homens para poder resolver as suas dificuldades. Deus não faz tudo. Às vezes, a aplicação, às vezes nós esperamos que Deus faça tudo por nós. Não, Deus vai fazer, Senhor, eu vou ficar aqui parado, aqui tomando meu suco de maracujá, meu pequi, e vou cair do céu. Não vai cair do céu, não. Eu tenho que trabalhar. Deus trabalha comigo, em parceria com o homem. Deus já criou. Agora eu tenho que trabalhar. Eu tenho que criar pontes onde não dá. Eu tenho que criar embarcações para atravessar a rios e mares. Deus deu a gente essa sabedoria. Isso é uma corregência. Grande é a nossa responsabilidade, não é? Grande é a responsabilidade do homem. Se você quiser saber mais sobre o estudo da natureza, a revelação de Deus através da natureza, tem um tema interessante que é chamado ecoteologia. Depois você busca na internet ecoteologia. Você vai descobrir como tem teólogos que se importam com essa questão da criação, que eles acham que é importante a criação e que Deus fala através da criação e que o homem, ele é alguém que foi criado por Deus para poder tomar conta dessa criação. Olha que tremendo, né? O próprio, vou dar só uma palhinha, né? Eles chegam, analisam o fato de Jesus ter ressuscitado. Quando Jesus ressuscita, é interessante que Maria confunde a Jesus com quem? Com um jardineiro. Olha só, aquele que estava no horto, tomando conta da produção. Não é à toa que Jesus fala também, né? Meu pai é o agricultor, não é isso? Né? Desculpe, o texto direito, João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor ou o lavrador. Então essa questão de Deus e natureza está muito presente. Jesus estava dialogando direto com a natureza e nós não podemos dizer que amamos a Deus sem cuidar da natureza. Porque Deus deu ao homem o privilégio de fazer isso, de ter a sua plantinha, isso é muito lindo. 2.2, a glória do homem nas ações e nas palavras. Então, agora vamos ver, tá? Agora, como é que essa glória de Deus se manifesta no homem? Através das ações e das suas palavras. Lembra que eu falei que a palavra é poderosa, que a palavra é criativa, que Deus criou tudo pela palavra? Vamos lá.
Assim como Deus se faz conhecido por suas ações e palavras, haja, produza, execute, né? Ele designou o homem em tornar sua glória conhecida no mundo por suas ações e palavras. Então, eu sou conhecido, aplicação, isso é muito forte. Eu sou conhecido pelas minhas ações e pelas minhas palavras. Sabe, o que o pastor Júlio faz? Né? Como que ele se comporta? Como é que ele se orienta? Opa, eu vejo Deus ou eu não vejo Deus? O que ele fala? Eu vejo Deus nas suas palavras? Eu vejo Deus no seu linguajar? Ou será que ele fala palavras torpes? Ou será que o que ele fala não é agradável? Ou será que o que ele fala magoa, fere alguém? Olha, depois de Deus criar todos os animais, poderia ele mesmo dar-lhe seus nomes. Vem comigo, vem comigo. Preferiu, porém, designar ao homem esta tarefa. Animal a animal receber o nome que Adão não só escolheu, mas proferiu. Gênesis 2,19. Para você que está desatento, deixa eu ler para você aqui o trabalho de Deus, que Deus deu ao homem. Outro dia eu ouvi alguém falando aqui, para a gente descontrair um pouquinho, você está muito sério. Você está muito sério, deixa eu contar uma piada aqui. Piada não, um caso interessante. Alguém falou assim, eu queria matar quem criou o trabalho. Quem criou o trabalho, irmão, tem que morrer, porque trabalho não é de Deus, não, irmão. Você gosta de trabalhar, é ruim, Deus amaldiçoa. Não, irmão. Se você quiser matar quem criou o trabalho, teria que matar Deus, porque o trabalho é de Deus. Foi Deus que criou o trabalho. Foi Deus que deu trabalho ao homem. O homem não ficou lá no jardim, lá, ó, na sombra e na água fresca. Não, Deus não fez isso, não. Deus falou assim, trabalha. Vai trabalhar, camarada. É aqui, ó, o que diz? Gênesis, capítulo de número 2, né? Versículo 19 e 20. Vamos lá. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves dos céus, e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. Eita! E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. E desse modo, o homem nomeou todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves dos céus e todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o propósito próprio ser humano alguém que como ele cooperasse e ele correspondesse intimamente, ou seja, não tinha uma mulher ao lado dele. Então, aqui, qual o trabalho do homem? Dar nome aos animais. Falar. Deus criou o homem para falar. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente aprofundar um pouquinho. Assim como Deus fala, o homem também fala. Por isso, cuidado com as suas palavras. Deus criou o homem para falar, e o homem fala. E esse animal é isso, esse animal é aquilo, o nome desse animal é macaco, o nome desse animal é jumento, o nome desse animal é leão, o nome desse animal... Ao dar nomes, ele estava usando o seu poder cognitivo que Deus havia dado. Ao usar a fala, Deus estava usando o poder da fala criativa. E o nome que o homem dava, assim permanecia. Isso mostra pra gente que é muito importante o que nós falamos. Às vezes na nossa vida a gente tem uma coisa que é bênção e a gente chama de maldição. Tem uma coisa que é maldição e a gente chama de bênção. Aprenda, comente aqui, ó. Nós precisamos aprender a dar nomes corretos às coisas. Digita, nós precisamos, aqui a gente faz aula junto, né? Aqui é junto. Preciso da sua participação, preciso sentir que você está aí. Então, comenta. Nós precisamos dar nomes corretos às coisas. Nomear as coisas de forma correta é muito importante. Às vezes tem uma coisa na sua vida que é bênção, você está maltratando, você está murmurando, aquilo é bênção para a tua vida, mas você está murmurando. Às vezes tem coisa na tua vida que não é bênção e você está trazendo para a sua vida. Fulano é ruim, fulano é uma pessoa má, você fala, fulano é benção, fulano é benção nada. Tudo bem, eu não vou falar que é maldição, eu nunca proferi uma palavra dessa para alguém, nem você deve proferir, mas bênção, se ele está fazendo coisas erradas, ele não pode ser canal de bênção. A Bíblia fala que uma árvore não pode dar 2 frutos, uma água não pode ser doce ou salgada, então você não pode ficar chamando tudo de bom, que é bom não. Olha, irmão, isso não é bom, isso é errado, fale pelo nome certo, isso é feio, não, você não pode fazer isso, tá? Não, isso é bênção, isso é legal. O apóstolo Paulo, para encerrar essa parte, o apóstolo Paulo vai falar, quando eu era menino, eu falava como menino, mas agora que eu sou homem, eu falo como um homem. Quando eu era menino, eu fazia como menino, pensava como menino e falava como menino. 3 formas de agir. Ser, pensar e agir. Agora que sou homem, eu deixei as coisas de menino. Então, agora que nós somos crentes, o crente em Jesus tem que saber dar nome às coisas. O que é certo, o que é errado. Amém? Essa é uma tarefa importante, porque as pessoas precisam ver Deus através
das minhas palavras, através das minhas ações. Por isso o apóstolo vai dizer: não deixe que saia da sua boca nenhuma palavra torpe, ou seja, palavrões, brincadeiras, chocarrices, meninices, sabe, ofensas. Não deixe. A sua palavra é poderosa, né? E Tiago vai falar que com a mesma boca que nós louvamos a Deus, nós maltratamos um homem. Como é que pode? Está errado. Eu não posso falar do irmão, ou no sentido, porque foi Deus que fez. Cada um Deus fez de um jeito. Deus fez branco, Deus fez amarelo, Deus fez preto, Deus fez albino, ou seja o que for, a orelha grande, nariz chato, boca grande, seja o que for, cabelo... não, teu cabelo é feio, não deixe ninguém falar, não, teu cabelo é ruim, não, meu cabelo não é ruim, não, foi Deus que fez. Não aceite isso. Não, cabelo ruim, não existe cabelo ruim, foi Deus que fez, então Deus fez errado. Deus fez errado? Não existe nosso cabelo ruim, não existe pelo de pele ruim, não existe isso. Isso é racismo, isso é preconceito. Não aceite isso. Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e tudo que Deus faz é bom. Meu cabelo é bom, minha cor é boa. Você tem que se amar. Eu me amo, né, irmão? Eu me amo, você também deve se amar também. Tudo que Deus faz, olhe no espelho e diga: sou bonito, eu sou bonita porque sou criado à imagem e semelhança de Deus. Opa! O homem deveria governar os animais e administrar os recursos naturais com sabedoria que honrasse ao seu Criador. E se você está gostando desse vídeo, é só clicar no valeu. Quando você clica no valeu, você está ajudando aí o nosso canal. 2.3, um estágio no Éden. O Éden foi, por assim dizer, o estágio humano, ou seja, o primeiro local onde o homem tem contato com as tarefas de cuidar, porque mais tarde ele estaria povoando a terra. Lá no meio, além disso, Deus deu autoridade ao homem para subjugar os animais. Nós já estudamos isso, que esse subjugar, que não é dominar no sentido de dominação, de colocar debaixo dos seus pés, de eu vou destruir. Não pode, você não pode fazer isso. Quando fala sujeitar os animais, não é destruir os animais, né? Ora, animais estão em extinção, você não pode caçar, você não pode matar, você não pode destruir, você não pode ferir os animais, você não pode maltratar os animais. Um cristão não pode estar enrolado com maltrato a cães, maltrato a gato, botar veneno. Não pode. Por quê? Porque Deus colocou a nós para governo. Essa ideia de governo, ela não é uma ideia de governo no sentido que a gente tem hoje. Governo no sentido, quando a gente pensa hoje em governo, a gente pensa em corrupção, a gente pensa em desmando, a gente pensa em uma série de coisas, de imposição, de dominação. Mas só que quando a Bíblia fala de governo, está relacionada à palavra oikonomia, né, do grego oikonomia, né, que hoje nós temos a palavra no português economia, que é o quê? Cuidado, é zelo, é tomar conta de algo para o bem comum. Então governo é isso, governar a natureza é isso. Então quando você vê pessoas que defendem os animais, pessoas que estão ativas nessa situação, pessoas que estão defendendo animais em extinção, pessoas que estão cuidando da natureza, ela está fazendo um propósito para o qual Deus criou, governar com sabedoria, né? Que coisa interessante. Então o jardim foi um estágio para que o homem fosse fazer mais tarde. O diabo se apresenta justamente em um animal para tentar o homem, lhe fazendo perguntas às quais o homem não tinha dever algum de responder. Aí eu escrevi assim, não converse com cobras. Digita aí se você quiser, digita aí. Não converse com cobras. O problema de Eva foi dar conversa à cobra. Cobra não se conversa. A cobra não se conversa. Não é um bicho não, porque ali foi Satanás personificado na cobra. Um simbólico ali. A cobra é símbolo de falsidade, de traição. Então quer dizer o quê? Então vamos aplicar. Olha, não fica conversando com pessoa fofoqueira, pessoa que não vale nada, que não presta, que não quer o teu bem. Não fica dando conversa não. Que te dá mau conselho, né? Que te dá mau conselho, que essa pessoa não quer o teu bem. Ela aparece para você como amiga, mas não é. Cuidado. Não dê conversa às cobras. Então, você que está conversando com cobra, trazendo cobra para dentro da sua casa, conversando com cobra, dando assunto para cobra, ela quer saber tua vida, você fica aí no zap, na internet, falando a tua vida para cobra, ela vai estar te enganando. Ela está dizendo que no final ela vai dizer assim, que nada, você, né? No dia que você pecar, errar, vai ficar tudo certo, você vai ser igual a Deus. Então, o problema de Eva foi conversar com cobra. Cuidado. Assim,
Ao invés de subjugar a serpente, fala assim, peraí, cobra, fica lá no teu lugar. O homem se sujeita às suas sutis palavras, ou seja, porque ela é sedutora, né? A cobra é isso, ela é sedutora, é o símbolo da sedução. Porque o inimigo não se apresenta para nós como inimigo. Aquele que quer o teu mal, ele não vai ficar te afrontando, ele não vai... Não, ele vem e se faz de amigo, se faz de amiga, finge que está preocupado com você, finge que está preocupado contigo, né? Aqueles beijinhos falsos, aqui no Rio de Janeiro tem, não sei aí. Aquelas, amiga, né? Amiga. Aqueles beijinhos falsos. Cuidado com isso aí, é serpente, irmão. Vigia. Pega o cajado e pau. Não faz isso não, porque senão a proteção dos animais, de vez se não vamos bater a cobra, né? A cobra é simbólica, a cobra que sabe, quem a cobra sabe. Cuidado, vigia com ela. Assim, ao invés de subjugar a serpente, o homem se sujeita às suas sutis palavras. Ou seja, o homem comete seu primeiro erro como corregente na criação. Subsequentemente, comete o segundo, quando come da árvore que deveria guardar. Deus falou, não come, guarda. Olha como é que o homem, o pecado do homem foi querer viver sem Deus, ou seja, não preciso obedecer a Deus, eu vou comer. Ele tinha um montão de coisa para poder se alimentar, mas logo aquela que era de Deus, ele comeu. Aqui eu tiro uma outra lição. Sei que o vídeo vai ficar grande, mas é importante a gente crescer. Existem coisas que são para Deus, existem coisas que são para o homem. As coisas de Deus não é para você tocar, as coisas do homem é para você. Mas tem coisas que Deus fez para ele, não é da sua conta, não é da sua alçada, não é para você. O pecado é quando a gente quer pegar as coisas de Deus, quer trazer as coisas que pertencem a Deus para nós. A glória não pertence a nós, pertence a Deus. O poder não pertence a nós, pertence a Deus. São coisas que, quando o homem traz para si, ele morre. Como aconteceu com Herodes. Ele morreu porque não deu glória a Deus. E esse glória a Deus não é porque ele deu glória, aleluia, falou com a boca, não. É porque ele achou-se Deus. E é por isso que ele morreu comido de bicho. Então nós temos que ter cuidado. Davi errou e ao pecar, né, ao desejar uma mulher que não era sua, que não lhe pertencia, e o profeta lhe chama, e através de Deus assim lhe diz, você tinha todas as mulheres, você tinha um harém com mais de 300 concubinas. Por que você quis logo a mulher que você não podia? A mulher que pertencia a outro homem. A mulher de outro homem, a mulher de Urias, um homem fiel a você. Não, você não pode fazer isso. O pecado dele foi muito grande, porque é por isso que na metáfora ele apresenta, o profeta apresenta para ele, né, certo homem que tinha várias ovelhas, um homem rico e um homem que só tinha uma ovelha, e ele quis a ovelha do pobre. Tremendo, né, irmão? Você está sentindo Deus aí falando com você? Eu estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo a presença de Deus. Eu sei que esse canal é canal de bênção. Eu sei que a gente, quando se reúne aqui ao retorno da palavra de Deus, Deus fala conosco de forma tremenda. Eu sei que Deus está falando com pessoas agora aqui, cujos quais, né, às vezes, estão passando por essa situação, por esse momento de querer uma coisa que não lhe pertence. Por isso a cobiça é um pecado. Tem coisas que são para Deus, tem coisas que pertencem a Deus, tem coisas que pertencem ao próximo. Não queira aquilo que Deus não te deu. Não queira aquilo que Deus não trouxe para você. E o problema do homem foi justamente isso. Tinha N árvores, N frutos, mas ele achou de comer aquela que não era para ele comer. E o que foi insuflado nele, através da serpente, foi: se você comer, você vai ser igual a Deus. Vai ser conhecedor do bem e do mal. Seus olhos serão abertos, e aí você vai ver como Deus. O diabo, ele é mestre em falar meias verdades, né? E de fato, o olho dele foi aberto, os olhos dele foram abertos. Depois que ele vivia no estado da inocência, ele não sabia da maldade das coisas, mas depois que ele peca, ele começa a ter o mal dentro dele, sabe? A maldade entrou dentro dele. Ele já começa a presumir mal de Eva. Se alguém faz alguma coisa, ele já começa a achar que aquela pessoa está com... Porque a maldade entrou dentro dele. Ele não tinha esses olhos. Por isso que Satanás fala para ele que os olhos serão abertos. E de fato serão abertos, porque a partir daí ele vai ver o mundo com outros olhos. Não vê mais o mundo com os olhos espirituais, mas vê o mundo com os olhos carnais, os olhos da maldade. O negócio é forte, o negócio é forte, o negócio é forte. Tópico de número 3, a restituição do propósito original.
3.1. Deus não destituiu o homem do seu papel na criação. Mesmo depois do pecado, Deus não destituiu. Falou assim, não quero mais você não, você já pecou, não. O trabalho do homem agora seria penoso o resto da sua vida. Gênesis 3, 17, 19, ele amaldiçoa o trabalho que eles estão produzindo. A terra antes produzia com muito mais facilidade, a partir daí ela já começou a produzir com muita dificuldade, né? E ele teve que trabalhar dobrado. E até hoje a terra não tá, ela sofre por conta disso. E ela não sofre só porque o homem pecou, ela sofre porque o homem continua pecando. Quando ele desmata a natureza, quando ele polui os rios, e todos nós estamos vendo aí tanta chuva, tanta coisa acontecendo. Por quê? Porque o homem tem feito isso, ela continua sofrendo por causa do pecado do homem. Após a declaração, e Deus os abençoou, Gênesis 1, 28, e com a entrada do pecado foi acrescentada, maldita a terra por causa de ti. Ou seja, agora a terra, como eu falei lá no Nordeste, um exemplo, né? Esse rapaz que eu citei, ele teve que trabalhar e poder mudar e alterar aquela situação. A terra, ela sofreu as consequências disso. Não é que Deus é mau ao colocar aquelas pessoas no Nordeste, enfim, não. É porque a terra sofreu as consequências da entrada do pecado na humanidade. Porém, este honroso desígnio de Deus para o homem na criação continua de pé. A criação foi feita para o homem. Por isso Deus deixa para criar o homem no final, coroando a sua obra. Porém, como Deus fez o ser humano semelhante a si mesmo, no encargo de dominar o mundo e enchê-lo, o homem deve fazê-lo para mostrar Deus. Então, quando eu estou fazendo essas coisas, estou mostrando a Deus, apresentar a imagem dele. Devemos agir em nossos deveres de forma a espelhar Deus e seus atributos comunicáveis, ou seja, aquilo que podemos ver. Ao dar ao homem a missão e o poder de governar, como diz Piper, o objetivo de Deus, portanto, era que o ser humano agisse de modo que espelhasse Deus, que tem o domínio supremo. 3.2. Não limite seu potencial de glorificar a Deus. Cada ser humano tem um potencial dado por Deus. Quando desenvolvemos e expressamos esse potencial, refletimos os atributos de Deus. Ou seja, as práticas religiosas não são as únicas nem as mais plenas formas de expressarmos nosso temor e amor a Deus. O desejo de Deus é que, como disse Paulo, quer comamos, quer bebamos ou façamos alguma coisa, façamos tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Não há no jardim menção de cultos, orações ou ofertas. A vida de obediência a Deus era o culto. Olha que tremendo. Dá pra gente parar aqui. Olha, essa missão está muito boa. Até tem que ficar aqui horas para falar sobre isso. Olha, às vezes, nós estamos preocupados com o culto. Não, tem que ir para o culto. Não, eu tenho que estar no culto. Não, eu tenho que levantar a mão. Eu tenho que fazer não sei o quê. Eu tenho que dar oferta. Eu tenho que orar, não sei o quê. Mas se esquece de viver uma vida que glorifique a Deus. Porque é mais importante do que você fazer culto. Mais importante do que você ir à igreja. Mais importante de tudo é a sua vida ser uma vida consagrada para a glória de Deus. Pastor, então como é que as pessoas vão ver? As pessoas vão ver através da minha vida. O trabalho do homem lá, explorando todo o potencial que Deus lhe conferiu, era o culto. Para. A minha vida, a sua vida é o culto. É isso que o apóstolo Paulo está falando lá do culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. A minha vida é um culto. De maneiras que as pessoas olham para mim e veem a glória de Deus. Por isso que o salmista vai dizer, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu sou um culto vivo, eu sou um culto andante. Quando eu passo, as pessoas falam, lá vai um culto. Quando eu venho, as pessoas falam, já chegou um culto. Oi, culto. Ô, culto, vai embora, culto. Chega mais, culto. Vem cá. Nós somos cultos vivos que agradam a Deus. Então, a minha vida é um cultuar. Então, continua. O trabalho do homem lá, explorando todo o potencial que Deus lhe deu, Deus lhe conferiu, era o culto. Depois da queda, houve uma ruptura dicotômica. O que é dicotômica? Uma separação, uma dicotomia, ou seja, o homem quer fazer o bem, mas acaba fazendo o mal. Dicotômico, porque o pecado já começou a morar dentro dele. Os homens baniram Deus de suas vidas comuns, recorrendo a ele apenas em necessidades ou deveres religiosos pré-programados. Ah, não, acha que Deus só opera no domingo de 18 às 20 horas. Deus só opera no domingo na nossa vida na quarta-feira. Não, o culto, ele é constante. O culto bom, como eu digo, é aquele que não termina. Acaba o culto e você sente a presença de Deus, né? Então, nós restringimos Deus a isso, aos deveres religiosos. Não, tem que jejuar, tem que subir monte, tem que sei o quê, tem que fazer vigília. Não é isso.
é a nossa vida. Esta é uma forma de limitarmos nosso potencial de honrar e glorificar o Criador. Pergunto, você tem glorificado a Deus através da sua vida? Aliás, as pessoas, você não, as pessoas têm glorificado a Deus através da sua vida, da minha vida, daquilo que eu faço, daquilo que eu digo? É uma boa pergunta, é uma boa reflexão. 3.3. O servo perfeito de Deus. Analisar mais de perto o papel e o propósito que o homem tinha em sua relação com Deus antes da queda nos leva a pensar sobre o que Deus espera de nós hoje. Somos convidados a uma aproximação, reaproximação ao propósito original da vida. Quando lembramos que, embora Deus tenha expulso o homem do Éden para o mundo, Cristo invade o mundo para nos trazer de volta, não ao Éden, mas à comunhão plena com Deus. Bispo, agora o senhor trouxe aí pra gente uma coisa tremenda aí, que a gente não tem como não nos aprofundar. Então, aqui está uma lição prática para você, lição de vida. Escreve isso em algum lugar, coloca isso aí na classe, né? Traz isso, foca nesse ponto. Se você não conseguir dar nada, que você foque no 3.3, que tem um conteúdo riquíssimo para você. Cristo invade o mundo. Deus expulsou o homem por causa do pecado, mas Cristo veio agora até o mundo, né, para trazer a ele de volta, não ao Éden, mas à comunhão, porque esse é um dos propósitos para o qual, lembra que eu falei dos 5 propósitos? Ter comunhão, ter relacionamento com Deus. Cristo vem ao mundo para restaurar todas as coisas, ou o propósito original. E através desse propósito original, nós vivemos uma vida que glorifica a Deus. Apesar de ser Senhor de tudo, se esvaziou de si mesmo e se fez servo de todos. Filipenses 2,7. Ele foi perfeito servo do Senhor. Serviu com a vida, serviu até a morte, obediente com tudo. Honrou a Deus, não apenas no templo, em práticas religiosas, mas em tudo. Cristo, com o seu trabalho perfeito, resgata o ser humano para o propósito original. E que propósito é esse original, né? É para glorificar a Deus. E deixa eu te dar aqui mais algumas referências aqui para a gente encerrar alguns versículos bíblicos importantes sobre isso. E a direção está lembrando da gente falar da pessoa do Pix. E eu quero aproveitar para mandar um abraço aqui carinhoso para os seguintes irmãos: Ivani Alves F. Lira, Edneide F. de Souza, Amarildo Cláudio, Juvenal Pinto da Silva, Nair de Souza e Vemison Fraga Ramos. Esses irmãos contribuíram via Pix aqui para o canal. Muito obrigado. Deus vos abençoe e multiplique 100 vezes mais. Se você quiser fazer o Pix, está aqui embaixo. Você faz aqui embaixo, aqui através do número 21 96 517 2154. E agora vamos às referências aqui, Gênesis 2,15. Deus coloca o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Salmo 8,3,8. O salmista se maravilha com a posição de honra que Deus deu ao homem na criação, colocando acima dos animais e fazendo dele um mordomo da criação. Isaías 43,7. Deus cria o homem para a sua glória e para que o louvem. Romanos 11,36. Paulo afirma que tudo foi criado por meio dele e para ele, incluindo o homem. E Efésios 2,10, Paulo ensina que somos criados em Cristo Jesus para fazer boas obras que Deus preparou de antemão para nós. E, por último, Apocalipse 4,11, os anciãos adoram a Deus e o louvam como o Criador de todas as coisas, incluindo o homem. Conclusão: que o presente estudo contribua para que cada discípulo de Cristo, por ter sido resgatado da maneira de viver, 1 Pedro 1,18, esteja plenamente consciente e atento para viver no presente século conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que em tudo seja Deus glorificado. 1 Pedro 4,18. Bem, eu vou ficando por aqui, então não se esquece, se inscreva no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo.